Irmãos, vamos meditar em mais um versículo bíblico. Versículo 2, do capítulo 10 de João, onde Jesus vai continuar o seu argumento a respeito dos falsos mestres e dos falsos profetas. E a palavra de Deus, ela diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. No versículo 1 a gente viu Jesus falando assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Versículo 2, que nós vamos olhar hoje, ele coloca a característica, como que funciona aquele que é o verdadeiro pastor das ovelhas. Ele fala: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 2. Meus irmãos, ontem eu já falei, né? Que Jesus, ele vai mais tarde dizer que ele é o bom pastor, né? Ele é o bom pastor, né? Versículo 11 ele vai dizer: eu sou o bom pastor, né? Porque Jesus está se revelando como única e verdadeira revelação, a única e verdadeira revelação de Deus na terra, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele vai dizer que ele é o bom pastor, ele vai encaminhando para essa conclusão, né? Mas não vamos deixar de lembrar que muito provavelmente a situação aqui é de um cego aos pés de Jesus, chorando, sendo salvo, adorando ao nome de Jesus, por ter reconhecido Jesus como o Senhor dos céus e da terra, Jesus como Deus. E esse cego está aos pés de Jesus, chorando e adorando ao nome de Jesus. E os fariseus saindo do templo do qual eles tinham expulsado aquele cego. E agora, depois de Jesus censurar os fariseus, a sua arrogância, a sua soberba, Jesus passa a ensinar os discípulos. E eu pressuponho que Jesus está ensinando os discípulos. Aqui no capítulo 10 de João, Jesus está ensinando a nós, discípulos de Deus, discípulos de Cristo Jesus. E ele diz, né, que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ontem a gente falou que aquele que não entra pela porta é o ladrão. E a gente falou das heresias. A gente falou dos falsos mestres, dos falsos profetas. A gente falou daqueles que se desviam da única e verdadeira verdade, que é a suficiência de Cristo. Que Cristo é suficiente na religião, Cristo é suficiente na igreja, Cristo é suficiente no nosso coração, Cristo é suficiente no nosso pensamento. Cristo é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Ele é a verdadeira religião, Ele é a verdadeira prática religiosa. Nele estão todas as nossas orações, nele está todas as nossas pregações, nele está tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos está Cristo Jesus. E ele vai dizer que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, dentro do aprisco, aonde estão as ovelhas, aonde estão, né, onde está a igreja, aonde está o povo, aquele que entra pela porta, né, é o pastor das ovelhas. Por quê? Quando naquela situação, naquele contexto, né, como eu disse para vocês, Jesus provavelmente não usaria essa metáfora nos dias de hoje. Provavelmente ele falava: quem entra pela porta ali do Peçanha, ali, quem entra pela porta da empresa, né? Quem entra pela porta ali na portaria, né? Quem entra com o documento fiscal, né? Aquele que entra, né, certinho, é o pastor das ovelhas. Mas como Jesus estava num contexto onde muito da economia, né, girava em torno de cuidar de ovelhas, né, e viviam disso, ele usou essa figura, que o verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta principal, é aquele que sabe quem é as ovelhas, é aquele que sabe que é o caminho, e ele não tem medo de nada, ele não se esconde de nada, ele não tem receio de nada. Meus irmãos, nós vivemos em tempos onde nós precisamos reconhecer quem são verdadeiros pastores, quem são verdadeiros líderes. São pessoas que não têm nada a dever a ninguém.
São pessoas que não têm que esconder nada de ninguém. São pessoas que andam livremente. Pastor não precisa de segurança. Pastor não precisa de se proteger de nada nem de ninguém. Como Jesus andou sobre a terra, não precisava de nada nem ninguém para se defender. Andava livre. Verdadeiros pastores que entram pela porta, eles não precisam se esconder de nada e nem de ninguém. Glória a Deus. Verdadeiros pastores não precisam ficar encontrando na sua maneira de proceder algo para se esconder dos seus erros, das suas fraquezas. Meus irmãos, eu sou falho, todos os pastores dessa terra são falhos, mas nós entramos pela única porta, que é Jesus Cristo, e todos nós entramos pelo mesmo crivo, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Líderes e todas as lideranças desse Brasil cristãs estão no mesmo nível, porque todos nós estamos justificados pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo Jesus. Pastor não precisa inventar moda, pastor não precisa inventar nova unção, porque não existe nova unção. A unção é uma só, é a unção que vem pela graça de Cristo Jesus às nossas vidas, que é o Espírito Santo. E não tem inovação no reino de Deus. A única inovação que Jesus trouxe foi a vinda do Espírito Santo para as nossas vidas. Ele criou isso, e desde a época dos apóstolos até hoje, essa é a única unção que existe. O Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Não existe outra unção. Meus irmãos, aquele que entra pela porta, ele é transparente. A sua teologia é transparente. A sua pregação é transparente. O seu estilo de vida é transparente. E é fundamental a gente falar sobre isso nos dias de hoje. Porque está cheio de artimanha. O diabo está cheio de artimanha. Inclusive dentro das igrejas. O diabo enche as igrejas de práticas erradas, de ensinamentos errados. Usa pessoas para ensinar coisas erradas. Mas Jesus está falando aqui que o verdadeiro pastor entra pela porta. Glória a Deus. O verdadeiro pastor entra pela porta. Então, meus irmãos, o ensino do Evangelho é simples, não precisa de complexidade, e a verdadeira pessoa que ensina o Evangelho não precisa de oração poderosa, não precisa de uma unção nova, uma unção diferente. Sabe por quê, meu irmão? Porque não existe mais véu. O véu se rasgou. Eu e você temos livre acesso a Deus. Glória a Deus. Eu e você somos sacerdotes santos, porque Jesus nos fez sacerdotes pelo seu sangue, e todos nós podemos entrar na presença de Deus. Todos nós somos iguais perante Deus pelo sangue de Jesus. Nós temos livre acesso a Deus. Isso é a maior bênção que nós podemos ter. A gente não precisa adorar a Deus num lugar específico. Nós não precisamos adorar a Deus num tempo específico. Não tem hora que o anjo passa, que o anjo não passa. Não tem um momento mais santo, não tem lugar mais santo do que outro. Aqui, esse lugar é santificado pela palavra que está sendo pregada aqui nessa hora. A hora que sai daqui, entra alguém para falar sobre segurança do trabalho, e continua tudo igual, porque o que faz esse lugar santo é a presença de Cristo Jesus. Glória a Deus. É a palavra de Deus sendo pregada, é a palavra de Deus sendo ensinada, é a palavra de Deus sendo vivida. Esse lugar aqui é um lugar qualquer, é um lugar onde se fala, pintor vem aqui ouvir sobre tinta. Mas quando a palavra de Deus aqui é pregada, então há o Espírito Santo e Jesus está aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E nós temos sido purificados pelo verdadeiro pastor. Glória a Deus. E nós temos tido a graça, o privilégio de sermos ensinados pelo Supremo Pastor. E graças a Deus, nós temos a transparência, nós temos a alegria de viver a simplicidade do Evangelho. E eu louvo a Deus por vocês que estão aqui orando simplesmente porque Jesus nos salvou. Glória a Deus. Nós estamos aqui reunidos como igreja para adorar esse Cristo, adorar o nosso Senhor,
e nós entramos pela porta com Ele, e nós estamos firmes naquele que é o justo e justificador da nossa alma. Glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos louvar Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Vamos guardar a simplicidade do Evangelho e vamos ficar atentos, vamos continuar ficando atentos, porque a característica do fiel servo de Deus é que Cristo é suficiente para ele. Cristo é suficiente na sua pregação. Cristo é suficiente no seu modo de agir. E a gente precisa ficar com essas pessoas que para eles Cristo é suficiente. Se um pregador está pregando alguma coisa, essa coisa está complexa demais, não sei o que, está errado. Está errado. A gente precisa de reforma espiritual, é muito importante a reforma espiritual, para que a gente volte à simplicidade do Evangelho e a gente volte a pregar a palavra de Deus e as almas venham se converter ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus eu tenho o pé hoje de volta. Vai lá.